Hora de falar sobre o Vasco para contar que um dos mais antigos sonhos do torcedor vascaíno em relação a reforços está completamente descartado. Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade, esteve na mira do Vasco nas janelas de julho do ano passado, de janeiro desse ano e de julho desse ano. Foram 3 janelas diferentes tentando a contratação do atleta do América do México. Pois bem, o Brian, que virou titular absoluto do América e faz sua melhor temporada desde que foi contratado, acaba de renovar o contrato, o novo vínculo até junho de 2029. E diante do ótimo momento e da perspectiva de seguir como titular, está completamente descartada a sua saída do clube. Na atual temporada, que se iniciou mais recentemente, foram 17 jogos com 7 gols e 5 assistências. Só para completar, Brian Rodrigues, que também costuma ser chamado para a seleção uruguaia. O Vasco, especialmente na janela de janeiro, gastou semanas na tentativa de contratá-lo sem avançar. Corinthians também havia demonstrado interesse. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, tem ex-presidente indiciado. Jorge Salgado corre o risco de ser até eliminado do Vasco da Gama. É que uma comissão de inquérito formada dentro do Vasco indiciou Jorge Salgado e 7 membros da sua diretoria durante ou por conta das investigações em relação à venda da SAF para 777. Todos os indiciados têm 15 dias para apresentarem suas defesas. As penas variam de advertência, suspensão de 6 meses, eliminação ou até desligamento. Importante dizer que essa investigação interna tratou sobre alguns temas específicos, como, por exemplo, como se deu a escolha da 777, como se deu o processo de assinatura do contrato, quais valores foram pagos de comissão no acordo e como foram usados os valores aportados pela 777. Você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Sobre o Flamengo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu nesta terça-feira os 7 réus envolvidos no incêndio do Ninho do Urubu, tragédia de 2019, que acabou por matar 10 atletas jovens do Flamengo e feriu outros 3. Essas 7 pessoas que eu citei eram acusadas de incêndio culposo e lesão grave. Inicialmente, o processo incluía outras 4 pessoas, que já haviam sido absolvidas. Só para registrar que esse incêndio começou em um aparelho de ar-condicionado e se alastrou rapidamente por causa do revestimento dos containers. O que dá para dizer é que ninguém será punido. Se você quiser comentar, use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Importante registrar também que o Flamengo faz hoje o jogo mais importante da temporada, confronto contra o Racing, para mais de 70 mil pessoas, Maracanã absolutamente lotado. E há necessidade do Flamengo em garantir um bom resultado, até porque a decisão acontece na semana que vem na Argentina contra o Racing, que é melhor time do que o Estudiantes. O Flamengo trabalha com força quase máxima, time praticamente completo, e Pedro e Arrascaeta hoje surgem como a grande esperança do rubro-negro. Se eu concordo que o Ryan é o novo Adriano Imperador, na sua opinião, não, acho que é diferente. O Ryan não é centroavante, né? Embora o Adriano também no começo de carreira não fosse centroavante, né? Mas o Ryan tem muita qualidade, pode jogar como ponta, pode jogar como meia, eventualmente como um 9, o cara que chuta muito bem de fora da área, tem enorme capacidade, tá bom? Não me parece que essa é a maior preocupação do Vasco hoje em relação ao Ryan. A multa é de 40 milhões de euros, e eu e todo mundo está dizendo que hoje o Vasco topa negociá-lo por 30 milhões de euros, seria uma baita venda. O que pega é que o Ryan tem contrato até dezembro de 26. E até por uma questão de segurança, seria importante que o Vasco conseguisse a prorrogação desse contrato. Se não conseguir renovar, a partir de janeiro, o Vasco tem a última janela para negociá-lo, sob o risco de, em julho, o Ryan assinar um pré-contrato para sair de graça do Vasco em dezembro do ano que vem. Existe uma confiança muito grande em São Januário de que o Ryan nunca faria isso, por toda a gratidão em relação que ele tem com o Pedrinho, com o clube, né, um clube que o formou, enfim. Mas por via das dúvidas, renova o contrato, garante um aumento para ele e resolve esse tema, né? É óbvio que se esse contrato for renovado, o Ryan vai passar a ter um dos maiores salários do elenco, e é justo que tenha, até porque é protagonista. O Ryan vai ter um contrato mais longo e a multa também vai ser reajustada para algo na casa de 50, 60 milhões de euros. Enfim, a questão envolvendo o Ryan e a sua renovação de contrato passa pela segurança que é necessária ter em relação a essa renovação. Na seleção, mas na verdade, quem tem que estar na seleção como meio armador é o Coutinho. Fabrício Valentini. Nicola, o Vasco está se acertando. O Pedrinho arrumou a casa, trouxe um executivo que é o Admar, reformou o CT e ainda de sobra vai sair a tão esperada reforma de São Januário.
é por essas e outras que a gente também precisa de paciência no futebol. O futebol é feito de muitos processos, e o Pedrinho apanhou demais, né? Muita gente taxava o Pedrinho como o pior presidente de má índole. Cara, o Pedrinho pode ter todos os defeitos, mas ele é extremamente sério, ele nunca vai meter a mão no Vasco. Outro dia eu estava falando no telefone com ele falou, Nicola, você tem ideia do que é contar para sua esposa que você está colocando os bens da família como garantia no Vasco? Eu falei, cara, você é louco. Ele falou, pois é, imagina a dificuldade. Construção de anos de carreira para construir, para consolidar um patrimônio e você colocar esse teu patrimônio como garantia no Vasco. Pois é, o cara que faz isso, cara, ainda mais sendo o Pedrinho, quem é, enfim. E aos pouquinhos as coisas estão acontecendo, né? Os 500 milhões da reforma em São Januário estão sendo obtidos através do potencial construtivo, a recuperação judicial foi aprovada pelos conselheiros, pelos credores, e isso vai permitir ao Vasco ter mais firmeza nas negociações com interessados na SAF, o time melhorou bastante, especialmente depois da chegada do Admar Lopes, o Diniz tem conseguido fazer com que jogadores rendam mais, enfim, as coisas têm funcionado, né?